Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Hoje estamos retornando com os estudos sobre o livro dos Espíritos. Na última oportunidade, começamos o capítulo, o subcapítulo Lei da Conservação, falando sobre a Terra, a disponibilidade que a nossa Mãe Terra nos dá para que exista aí a sobrevivência humana, a lei da natureza que não para nunca de nos sustentar com os filhos dessa terra. E paramos na pergunta 706, da onde nós vamos continuar já, daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso saber se você está gostando dos nossos vídeos aqui no canal. Nós estamos gravando agora pro YouTube um vídeo direto, por volta de 30 minutos, já que a gente não consegue fazer um estudo do Livro dos Espíritos com menos minutagem. Não tem como, senão fica um negócio incompleto. A gente quer, ao máximo, tentar exaurir o tema. Então, menos que 30 minutos fica complicado. Mas, se você quer assistir os vídeos mais curtos, para ter um pouquinho mais de facilidade, a gente está fracionando esses vídeos do YouTube para o Instagram. Então, você que está aí chegando agora, tanto no Instagram como no YouTube, se inscreva aí no YouTube, dê o seu like no vídeo, comente, diga o que você está achando desses estudos, o que a gente pode melhorar para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Você que está aí no Insta, curta o vídeo, compartilhe, comente, fale para nós o que você está achando desses vídeos do nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, sobe lá, dá uma olhadinha. A gente tem um conteúdo vasto, mais de 140 vídeos, para você que está querendo aprender o Espiritismo desde o começo, desde a base, ou até mesmo aquele que já é espírita de longa data, ou que está aí ainda de alguma forma num nível um pouquinho mais elevado. Entra no canal, dá uma olhada nos vídeos. Claro, se instrua bastante, faça suas leituras para que você possa entender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, ok? No nosso canal você vai achar estudos sobre o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita de 1858, temos os curtas que nós estamos fazendo, que é o Momento Espiritualizando, e no dia 8 de setembro vamos iniciar os estudos sobre o suicídio. Vai ser uma temática interessante que eu convido você a assistir com a gente, a aprender, comentar aí com a gente, para que eu também possa aprender com vocês. Uma temática que vai ajudar você a salvar vidas e a se autopreservar dentro aí desse mundo que é um mundo energético que envolve o suicida, Então tem uma vasta cadeia energética que atrapalha. A gente vai ajudar você a se livrar disso e ajudar as outras pessoas que estão à sua volta a se livrar dessa cadeia energética que é a cadeia do suicídio, ok? Então é isso aí, pessoal. Peço então aí essa paciência para vocês. Estudem bastante, porque vocês só têm a ganhar no Espiritismo. E vamos, a partir daqui, já iniciar o nosso estudo no Livro dos Espíritos, baixando um pouquinho aqui a minha imagem. Vou deixar bem pequenininha aqui o máximo também, para vocês conseguirem me enxergar. E já dar início para esse estudo bacana. Pergunta 706, pessoal? A gente vinha falando sobre a Mãe Terra, sobre como a lei da natureza se desdobra para auxiliar o homem. E por que tudo isso, pessoal? Porque a Terra, embora ela nos dê aí a parte primária para que nós façamos também a nossa parte, ela foi criada simplesmente
pelo nosso querido Mestre Jesus, que por amor a nós, ele se sacrificou pessoalmente, né, para que nós pudéssemos entender a sua mensagem. Não precisava ter sido daquele jeito, né? A gente sabe, pelas histórias que nós ouvimos, que não era necessário que o povo, naquela época, fizesse o que fizeram com o Mestre Jesus. Não era necessário que Judas Iscariotes, por exemplo, entregasse o Mestre daquela forma e piorando a sua própria situação, ter se suicidado. Tudo isso não era necessário, né? Poderia o homem ter escolhido outro caminho, mas o homem decidiu escolher o caminho mais difícil, né? Mas mesmo assim, Jesus já previa tudo isso. E antes mesmo dele começar a fazer a terra, junto com os seus prepostos, isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ditado ao nosso querido mestre, amigo, contemporâneo Chico Xavier. Ele ficou bem claro que Jesus, junto com seus prepostos, pensaram minuciosamente, com o detalhe infinito, que a gente não tem como detalhar tudo na Terra, né? Mensurar os detalhes da Terra, o meio da Terra prover para nós, né? Sempre ouvimos, principalmente do Emmanuel, que Deus não deixa o seu filho na mão quando se trata de sustento. Levando em consideração que o homem, teoricamente, é o filho favorito de Deus, e ele, mesmo assim, provém para os pássaros, por exemplo, que não morrem de fome. A gente nunca vai ver um pássaro morrendo de fome. Então, por que o homem morreria de fome pela ausência de Deus? Não existe isso. Então, tudo que tem na terra, nosso querido Pai pensou, nosso Mestre Jesus foi lá e materializou para nós o que a terra hoje nos oferece. Só que a terra fornece toda a matéria-prima e o homem, de maneira esforçada, tem que transformar a matéria-prima em matéria finalizada, em produtos. Então, desde sempre, vem para a Terra espíritos de boa vontade e que dão início a ideias que trabalham a matéria-prima e acabam aí gerando um legado para que os futuros filhos, os filhos dos filhos, usem essas ideias para se prover. Então, desde o momento que o homem criou o fogo, aliás, criou não, né? Conseguiu fazer o fogo, conseguiu juntar ali os materiais necessários para acontecer a combustão, dali para frente já começa um legado. Então, aquele que aprendeu com aquele que fez a primeira vez, foi levando, e até hoje, graças a Deus, nós temos o fogo como amigo, né? E não inimigo. Inimigo nas mãos erradas, mas amigo nas mãos do bem. Então, através do fogo, por meio do fogo, né, vamos dizer assim, a gente consegue fazer muita coisa, muito produto finalizado que não poderia ser feito sem o calor do fogo. Então, a gente percebe que desde sempre, então, pessoas inspiradas estão vindo à Terra para nos ajudar a crescer. E aos poucos a Terra vai ganhando uma capacidade de praticamente nos ceder tudo o que é necessário para que nós tenhamos conforto e principalmente aí que nós possamos sobreviver de maneira digna, né? Aí vai da maldade do homem ou da falta de zelo, falta de compaixão e uma série de outros vícios que faz com que o homem seja egoísta, vaidoso, né? Prepotente e que acabe não tendo compaixão com aqueles que menos têm possibilidade de se autoprover. Então a gente vê muita miséria por conta disso, uns que fazem mais
e outros que não têm condições de fazer, mas que também tem muitos que não se esforçam para ter. E aí buscam os meios mais fáceis de conseguir o mesmo conforto que foi conseguido de maneira difícil por outros. Então, existe uma dificuldade ou uma diferença, né, entre as pessoas, tanto na capacidade de conseguir, como na vontade também de ir atrás para conseguir. Então, por conta, às vezes, da falta de capacidade, aliada à falta de vontade, a gente tem aí também uma questão de miséria. Mas a gente não pode também deixar de mencionar que muitas dessas pessoas que não têm o pão, não conseguem prover, às vezes não é por falta de capacidade, também às vezes não é por falta de vontade, às vezes também é porque necessita passar por aquilo. E aí cabe a nós, né, irmãos, que estamos aqui com um pouco mais de favorecimento, por conta da nossa caminhada ou das nossas provações, né? Cabe a nós que tem um pouco mais de capacidade de ajudar aquele que necessita. Essa foi a principal ideia do nosso Mestre Jesus em exercitar a compaixão por meio da caridade, para que nós possamos ganhar aliados nesse momento de dificuldade, em que todos que se dão a mão se sintam obrigados a dar a mão novamente para um ou outro. Então você forma uma cadeia de união, porque uma coisa gera a outra. Já foi falado, a gente escuta que gentileza gera gentileza, né? E isso é verdade. Uma vez você sendo gentil, a outra pessoa vai sentir necessidade de ser gentil, tanto com você quanto com a outra, e assim vai fazendo essa cadeia de união. E aí o que acontece? Sempre que existe a quebra dessa cadeia, a pessoa sai e volta para trás, tentando, recebendo aí aquilo que ela deixou de cumprir, e aí vai sofrendo e acaba virando uma nova tentativa de se resolver. Então tudo isso, pessoal, apenas para mostrar para vocês que a Terra tem um propósito, ela não é morta, ela não está aí à toa. Jesus pensou muito bem que ela tinha que ter uma vida própria para nos sustentar, né? Muitos cravam que a Terra vai morrer. Uma hora ela vai morrer. Eu acredito que a matéria-prima da Terra ela tem limite, né? Tudo que é matéria-prima na Terra ela tem limite. No entanto, a Terra ela tem uma capacidade espiritual tão grande que ela consegue se reinventar. E os homens de boa vontade que vêm dos mundos superiores têm a capacidade de pegar o que é escasso, deixar o que é escasso de lado e trazer novas soluções para que aquilo que era escasso, que fazia a gente sobreviver, seja criado, seja inventado uma nova situação para que aquilo que fazia falta não seja mais importante e seja passado a nós termos atenção para uma outra solução. Então o homem se recria por meio dos bons que vêm das altas esferas e a Terra continua ali o seu ciclo infinito de nos ajudar. Isso daí muito bem pensado por Jesus e a equipe que o auxiliou há bilhões de anos atrás, quando eles pensaram na criação da Terra. Então assim, quando a gente começa a imaginar uma coisa dessa envergadura, a gente percebe o quanto nós somos pequenos, ok? Então vamos dar uma paradinha aqui e já vamos voltar no próximo vídeo para que nós já demos início aí, né, às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? A resposta: o solo é a fonte primacial, ou seja, primitiva, principal, é a base, de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo,
Estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. Então, são bens esses, são recursos esses, minuciosamente trabalhado, criado, né, por esses prepostos que o nosso Mestre Jesus se fez representar também quando houve a construção, a elaboração da Terra desde os seus mínimos detalhes, desde a bactéria até o ser vivo mais desenvolvido, ok? Sem deixar de lembrar que, né, a Terra ela foi construída pelo Mestre Jesus por ordem do nosso querido Pai Celestial, de onde vinha a necessidade de se criar uma Terra primitiva para receber novos espíritos, de onde precisavam continuar a sua evolução, mas de maneira primitiva, porque dos planetas onde eles estavam, esses espíritos estavam, onde nós podemos também dizer que nos encontrávamos, precisavam partir de um recomeço em situação, como eu disse, primitiva, para que houvesse a valorização daquilo que foi mal administrado quando teve oportunidade. Então, vamos dar um exemplo mais clássico dos capelinos, nossos queridos irmãos de capela, que eu não posso cravar se nós somos ou não de capela, mas nós podemos dizer que os espíritos da época de Jesus, talvez ali 2000 anos, 1000 anos antes de Jesus, boa parte deles vieram desse planeta chamado Capela, da constelação de Cocheiro, e que vieram como exilados. Por que exilados? Porque em Capela, quando houve a transição planetária lá em Capela, assim como está acontecendo aqui na Terra, muitos dos espíritos que lá se encontravam não estavam adaptados àquela nova energia que se formava naquela esfera. Então, por conta disso, aqueles que não estavam se adequando à nova era foram separados e enviados para a Terra, que naquela época estava sendo criada, né, estava sendo preparada. E aí, com a preparação da Terra, assim que houve a evolução do macaco para o homem, os espíritos de Capela começaram a encarnar em grupos espalhados pela Terra. Então, podemos dizer que grupos foram parar em Atlântida, dizem aí, né, os livros mais profundos do Espiritismo, que muitos foram para Atlântida, outros para a Europa, outros para o Egito e por aí vai, tá? No livro A Caminho da Luz, o nosso querido Emmanuel, ele fala em raças primitivas que foram disseminando grupos pela Terra, tá? E aí foram crescendo vários grupos. Então eram grupos orientais, tinha os indianos, os egípcios, né? O próprio grupo de caucasianos na Europa, os africanos e por aí vai. Em um livro chamado Akhenaton, Revolução Espiritual do Antigo Egito, Roger Bottini Paranhos, o médium, recebe uma mensagem, recebeu essa obra do espírito chamado Radamés, em que crava que o início da civilização se deu em Atlântida. E aí, com a extinção de Atlântida, muitos foram, vamos dizer assim, muitos migraram para outras regiões do planeta, levando inclusive os conhecimentos magísticos de Atlântida. Então, boa parte foi para o Egito, boa parte para o Peru, para a América Central, México, né? E aí criaram aí algumas civilizações, como os maias, os incas, os astecas, os egípcios, levando ali com eles segredos que justificariam aí
a criação das pirâmides, né? Aqueles monumentos enormes no Peru, no México, né? E que a gente, de alguma forma, não consegue entender aquela cultura, como que se deu aquela civilização, mas que são herdeiros de Atlântida. E aí, o que muita gente até hoje tenta entender, a construção das pirâmides no Egito, por exemplo, como que se deu aquilo. E esse livro crava aqui, o conhecimento era magístico, então que isso auxiliou, inclusive, na construção das pirâmides, principalmente na sua arquitetura, não só pelo peso das peças, das pedras, mas principalmente por conta da sua arquitetura que revoluciona até hoje. Muitos engenheiros ainda tentam entender ali o que aconteceu, né? Então é complicado. Então houve esse exílio, né? E que a mesma coisa vem agora acontecendo com a Terra. E nesse momento que tem o exílio, a Terra passa a receber esses espíritos desde o comecinho, graças ao nosso querido Mestre Jesus, que preparou esse ambiente para receber esses espíritos mais primitivos. E agora a civilização está alcançando um novo patamar, né? Que passou de terra primitiva para terra de expiação e provas, e agora nós estamos atravessando uma nova era. Estamos começando, estamos na portinha, estamos batendo para entrar nessa nova era. E agora começará essa transição, ok? E tudo isso aqui para explicar que desde aquela época, bem pensado pelo nosso Mestre Jesus, aqui nos deixou heranças e bens para que nós pudéssemos administrar. Mas pelo jeito, administramos de maneira bem equivocada, de maneira egoísta, vaidosa, né? E gananciosa, o que faz aí com que exista a diferença de bens entre os homens. Boa parte pelo egoísmo, boa parte pela inteligência de uns e boa parte pela falta de vontade dos outros. Porque a gente não pode cravar que existe a má distribuição de renda ou de bens apenas por conta de algumas pessoas levarem vantagens, mas muitas também pela falta de vontade de uns que preferem esperar cair no colo do que ir atrás. Então tem a porcentagem que espera cair no colo, tem aqueles que passam por cima das outras pessoas, tem aqueles que são muito gananciosos e deixam de ter aí uma compaixão alheia. E voltando aqui com a pergunta 707, mas antes de continuar, não posso deixar de lembrar você que nós temos um conteúdo muito bacana no YouTube. O canal é @rs-espiritualizando, tudo minúsculo. Você entra lá no YouTube, no buscar, coloca lá @rs-espiritualizando e você vai achar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, comente, dê seu like. Faça com que o nosso canal cresça para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Para quê, pessoal? Qual é a minha intenção? Meu canal não é monetizado, eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro, né? A minha intenção é ajudar você a se espiritualizar. Tá aí o nome do canal, Espiritualizando. E é essa a nossa ideia, você crescer espiritualmente. O que eu ganho com isso? Aí é uma pergunta que a gente tem que fazer para Deus, né? Mas que eu me sinto muito satisfeito com isso e é um grande prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho do que eu aprendi, que não é muita coisa, mas que eu sinto muito prazer em passar esse pouco conhecimento que eu tenho para frente. E aí eu convido você com muito prazer a assistir os nossos vídeos, e você que está aí no Instagram, também nos assistindo, se inscreva aí, né? Seja nosso seguidor, dê o seu like, comente, porque da mesma forma que o YouTube, quanto mais comentários nós vamos fazendo, mais vai ganhando aí o engajamento, vai ganhando o alcance das pessoas, e a ideia é essa aí mesmo, né? Ganhar um número bacana de pessoas nos seguindo que possam ouvir um pouco da nossa mensagem. Beleza? Mensagem nada mais, nada menos do que aquela que a gente entende como a mensagem do nosso mestre, que a gente passa para frente com o maior prazer. Beleza?
Vamos lá então, pessoal. Vocês que assistiram o último vídeo, vamos ver aí a pergunta 706, que já passou, e vamos dar início aqui a 707. Sempre estudando devagarinho, sem muita pressa, porque o importante é a gente conversar, é filosofar. E eu quero que você filosofe comigo aí. Não deixe de comentar o nosso vídeo, que para nós é importante. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Então aqui, pessoal, vamos falar de subsistência. O pessoal vai falar assim, nossa, ele falou errado subsistência. Não, não falei, pessoal. Quando existe aqui a palavra seguida, né, a letra, juntando o B e o S, a gente não fala subsistência, a gente fala subsistência. Por quê, pessoal? Porque ninguém fala subsolo, né? Ninguém fala subsíndico, fala subsíndico, subsolo, subsunção, né? Subsídio. Então, essa é de graça no português, beleza, pessoal? Vamos lá então. Por que, pessoal, que existe essa diferença? Por que existe uns com abundância e outros sem nada? Uns super ricos, outros paupérrimos, né? Por que, pessoal? Hein? Ganância, egoísmo, falta de compaixão, né? Avareza. O que mais? Vamos lá. Falem aí, comentem comigo. Por que vocês acham que existe essa diferença? Eu quero saber a opinião de vocês. Né? Aqui, a opinião dos espíritos... Opinião não, o ensinamento dos espíritos é o seguinte. Se dá o egoísmo dos homens. Né, pessoal? Infelizmente, o homem é egoísta. O que quer dizer isso, pessoal? O homem tem que deixar de ser rico ou deixar de ter bens, sair distribuindo por aí? Não, pessoal. O homem tem que administrar bem os seus bens. Olha só. Administrar bem os bens. Com qual é a ideia de administrar bem? Por quê? Como assim? Não administra bem? Não é para ficar rico? Cara, não. Não é só isso. Quando o nosso querido Pai nos dá essa responsabilidade de sermos abastados e que tem pessoas que necessitam da nossa boa gestão para sobreviver, a gente tem que corresponder de maneira, como a gente pode dizer, altruísta, não é? Não é para você deixar de ser uma pessoa rica, não é para você deixar de ser uma pessoa que tem um conforto, é você também pensar na possibilidade de oferecer para outra pessoa meios de dar o conforto. Não é porque assim, não é para você pegar o seu bem e sair distribuindo. Primeiro porque você vai transformar as pessoas num monte de pessoa ociosa. Para que eu vou trabalhar se eu tenho um cara ali que vai me dar? Não, não é essa a ideia. A ideia é você prover condições da outra também alcançar. Né? Mas como que se faz isso? Se a disputa pelo bem ela é acirrada? É você ajudando essa pessoa a ganhar o caminho e ela também entrar na disputa acirrada em patamar igual. Mas como é possível isso? Mostrando como você chegou lá. Ah, mas aí eu vou ter que ser um coach. Pode ser, você pode ser um coach. Você pode oferecer meios. Mas antes de você sair ensinando, você tem que mostrar suas ações. Não basta ensinar. Se você tem meios de ajudar as pessoas, meios de ganhar dinheiro, meios de, vamos dizer assim, de sustentar muitas pessoas com a condição do seu trabalho, joia, você consegue ajudar inúmeras famílias, joia, muito bom isso, né? Mas o mais importante de tudo isso é você não deixar que o seu Deus deixe de ser nosso querido Pai. Se você cuidar dessa parte, você jamais terá problema com o dinheiro.
tomando conta da sua vida. Porque Jesus falava, né? Ou você adora a Mamon ou você adora a Deus. Mamon é o Deus do dinheiro. E se você adora a Mamon, então você não tem condições de entrar no reino dos céus. É isso que ele falava. Né? Não é que o rico teria que doar tudo, deixar de ser rico, não. É saber administrar o seu dinheiro. E como que é que você... Não é o dinheiro que tem que te administrar. O problema das pessoas é exatamente esse, né? Deixar que o dinheiro a administre. Então, a pessoa que quer ser rica, ela quer isolar o mundo e ela quer trabalhar somente em prol do dinheiro. Não é isso. Não é isso. Então, qual que é a ideia fundamental aqui? Que você continue sendo a mesma pessoa, que você não deixe o dinheiro passar por cima do seu espírito. Uma pessoa vier conversar com você, você se sentir mal com a pessoa falou para você alguma coisa, se você sentir um transtorno, você simplesmente jogar um caminhão de besteira na cabeça da pessoa, jogando a sua condição financeira na cabeça dela. Como a gente vê por aí, humilhação de pessoas mais paupérrimas, menos favorecidas, ou que está ali ainda na linha de baixo da cadeia, vamos dizer assim, social. Né? Então a pessoa está na linha social mais baixa, você vai humilhar a pessoa. Não existe isso. Eu admiro muito o presidente de uma empresa que, desde o momento que ele entra no prédio, ele entra pela porta da frente cumprimentando todo mundo. Ouvindo, não é só cumprimentar, viu, pessoal? Não adianta, muito bem, bate nas costas, sai andando, na hora que a pessoa precisa de você não ouve a pessoa. Nenhum presidente de uma empresa é obrigado a atender todos os anseios de todos os funcionários. Não dá. Não dá para fazer isso. Se você levar em consideração o que a gente aprendeu com o nosso lar do Chico Xavier, você vai ver que ministros da mais alta estirpe, da mais alta esfera, não dizem amém para todos os espíritos, irmãos sofredores, que estão lá ansiando por um favorecimento ou querendo alguma coisa em seu benefício, tanto nobre como não sendo nobre, né? Ninguém consegue atender todo mundo. O presidente de uma empresa também não tem a obrigação de atender os anseios de todos. Não dá para fazer isso. Mas aquele que vier conversar com o presidente da empresa, primeiro que o presidente da empresa ele tem que dar um jeito, mas não consegue. Uma vez por semana atender aqueles que são mais humildes dentro da sua própria empresa. Mas isso é impossível. A gente não vai ver isso tão fácil. São raros. São raros aquele. Mas nem se for para a agenda do cara ficar para aqui 3 meses. Mas o cara tem que ouvir o mais humilde, saber os anseios, né? Saber o que a pessoa está passando, para poder, de alguma forma, ajudar também. Mas não, isso daí é surreal que eu estou falando. Ninguém vai fazer isso. Mas se procurar, vai ter. Vai ter aquele presidente que vai ouvir, porque é o humano. É aquele cara que se preocupa com a pessoa e não com o dinheiro, ok? Então isso seria muito importante, a pessoa que está num patamar elevado dentro de uma situação financeira, dentro de uma empresa. Vamos falar, então, dar um exemplo da empresa, né, pessoal? Porque os empresários, os super e mega empresários, né, são os que têm aí uma grande fortuna, né? E não só empresários, mas aqueles que são autônomos, que gerem o próprio dinheiro e que têm muitos funcionários. Então, a pessoa tem que ser humana, não tem jeito, tem que ser humano. Quer entrar, né, no time de Deus, no time de Cristo, tem que ser humano. Por quê? Porque as pessoas até perguntam, mas por que o cara vem com muita grana? Justamente por conta disso. Para saber administrar grupos, não só o dinheiro. É dada a condição para ele, é dado o poder, entendeu? E aí o que acontece? Recebendo esse poder, é como a gente vai perceber aí como a pessoa se comporta com o poder na mão. Se comportando bem com o poder na mão, ela está apta a trabalhar por uma coisa, vamos dizer assim, mais poderosa no mundo espiritual.
né? Se a pessoa conseguir ser humilde e ouvir as pessoas, atender todo mundo, mesmo que não for para atender os anseios de todos, porque é impossível você agradar gregos e troianos, mas que a pessoa incorpore esse altruísmo, essa humildade de tratar todo mundo igual. Quando ela for para o mundo espiritual, ela estará preparada também para atender os anseios das pessoas menos favorecidas do mundo espiritual. Pessoal, para que vocês acham que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para sermos preparados para sermos diretores, ministros, cristos, num futuro longo ou não. Então, se nós estamos aqui passando pelo que nós estamos passando, é porque nós estamos sendo preparados para sermos alguma coisa maior. Jesus disse para nós, não foi para os apóstolos apenas, ele disse para nós, o recado é para nós. Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Por que você duvida? Nós somos filhos de Deus igual a Jesus, somos partículas divinas igual a Jesus. Jesus está cronologicamente muito à frente da gente, mas é apenas o tempo. É cronológico. Nós chegaremos lá também. Basta seguir o que o nosso mestre deixou para nós. Ok? Você tem dúvidas sobre isso? Eu aconselho. Assista os vídeos do nosso querido Haroldo Dutra Dias, falando do Evangelho de João, Cartas de Paulo. Lá ele faz um trabalho exímio, um trabalho detalhado, com maestria. Eu aconselho você a assistir, tá no nosso link do canal, tá lá. É só clicar, vai lá e assista. Aqui a gente faz um trabalho mais dentro do que na base doutrinária, mas o Haroldo tem a capacidade de expandir isso com um conhecimento fora do normal, histórico, buscando dentro de cada cultura os detalhes da própria língua. Aproveita, vai lá. Então a gente estava falando sobre a gestão do homem sobre os negócios, a gestão do homem sobre o dinheiro, né? Por quê? Porque a pergunta era simples. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Então, a gente estava falando que, por um lado, existe aí a necessidade do espírito, né, de vir no estado de riqueza, né? E o outro de vir no estado de pobreza. Então, são duas provas necessárias que acredito eu que todos os homens devam passar. Tanto direto quanto indiretamente. Dependendo, pode ser que ultrapasse essa prova sem necessidade de enfrentá-la. Por quê? Muita gente mostra que tem capacidade sem necessidade mesmo de vir com essa situação, né? Então são inúmeras situações da nossa vida que nos mostram que nós estamos preparados sem precisar enfrentar a prova. Mas acredito que, né, de alguma forma o homem tem que experimentar a gestão de grandes negócios. Isso eu falo não numa vida, pessoal. Estou falando no contexto das nossas encarnações. Como eu disse no último vídeo, nós estamos sendo preparados para sermos grandes gestores de pessoas, grandes gestores de recursos do mundo espiritual. Então não podemos deixar de entender que grandes responsabilidades serão passadas para nós. E se nós não estivermos preparados, nós não poderemos participar desse grande esquema montado pelo nosso Mestre Jesus e pelo nosso Pai Celestial. Pode ser nesse orbe ou pode ser em outro orbe também. Não poderemos gerir como Jesus gere se nós não estivermos preparados. Mas nossa, Rafael, que prepotência, você quer ser igual a Jesus? Quero. Não vou ser melhor porque cronologicamente não dá. Mas eu quero sim, um dia ser igual a Jesus, se Deus quiser. Vai demorar? Pode demorar trilhões de anos.
que é o que eu acho que vai acontecer. Né? Para chegar ao Mestre Jesus, temos que passar por bilhões e bilhões de anos aí. Né? Que eu acredito que seja pelo menos aí o tempo que ele tem só pelo fato dele ter ajudado na construção da Terra, que tem bilhões de anos. Então, se você levar em consideração que a Terra tem bilhões de anos de existência, Jesus tem pelo menos o dobro. Pelo menos. Acredito que possa até ter mais. Para chegar no conhecimento a ponto de projetar, junto com prepostos, a construção da Terra, Jesus é muito, muito mais velho do que a gente imagina. Né? Então essa é a ideia. E isso vai acontecer com todos. Passar por todos os tipos de experiências na Terra para estarmos preparados para coisas grandes no futuro. Né? Então aqui, pessoal, é a escola. E se um dia a gente quer alcançar uma profissão, a gente tem que passar pela escola, tem que passar pela faculdade, a gente tem que fazer os estágios, né? A gente tem que chegar lá, mas tem que, infelizmente, sofrer um pouco, né? A gente tem que enfrentar todos os desafios necessários, senão nós nunca vamos estar preparados para poder enfrentar esses novos desafios, né? É assim que funciona, pessoal, é assim que funciona. E continuando então aqui, a resposta é: o que se deve a essa diferença, né? Essa má distribuição de recursos, vamos dizer assim, né? Na verdade não é má distribuição, mas vamos entender aqui. Ao egoísmo dos homens. Então o principal fator aqui é o homem egoísta, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos, a cada um, não somente ao homem egoísta. Buscai e achareis. Pessoal, isso daqui, ó. Deixa eu tirar essa. Não era esse que eu queria? Era esse aqui, ó. Buscai e achareis. Pessoal, o que quer dizer buscai e achareis? É que o homem não pode ser ocioso. O homem tem que trabalhar. Não dá para cair no colo as coisas. Não dá. O homem tem que ir atrás. Buscai e achareis. Essa lição é para mim, é para você, é para todo mundo que espera sentado. Então, temos que arrumar um jeito de fazer com que as coisas aconteçam. E não esperar que Deus nos prepare apenas. Porque senão a gente perde a gente perde o nosso, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra. O nosso mérito. Meritocracia. É isso que faz com que o mundo cresça. Isso sim é igualdade, acredito eu, porque a meritocracia, ela depende somente do nosso esforço. Então, eu acho muito feio as pessoas olharem a pessoa rica e acharem e já subjugarem a situação dela, julgarem a situação dela como se ela tivesse alcançado de maneira ilícita. A gente conhece muitas pessoas aí que a gente ouve na mídia que ganharam dinheiro ilicitamente, né? A gente tem aí exemplos diretos que inclusive estão no comando do Brasil, né? Pelo que a gente viu, pelo que a gente vê vários políticos que estão aí, né, trabalhando, aspas, né? A gente nem sabe se é isso mesmo que acontece, né? Mas às vezes totalmente em proveito próprio e ricos ilicitamente. Esses daí, porque são pessoas que gerem o dinheiro público, desde que seja demonstrado de maneira justa, como alguns casos aconteceram, né, com julgamentos, provas, beleza, a gente não tem aí que ficar também, como que eu posso dizer, pesando muito numa situação dessa, porque existe a justiça dos homens, é feita a justiça do homem, beleza, a pessoa vai lá e paga junto à sociedade, é problema dela com a sociedade, é problema dela com Deus, tá? É que acaba interferindo na nossa vida e a gente acaba ficando chateado com alguma coisa ou outra, beleza. Mas aquele que consegue o dinheiro de maneira justa, trabalhadora, cara, essa pessoa ela tem que ser nosso espelho e não ser um alvo de críticas. A gente vê, por exemplo, grandes homens no Brasil que ganharam dinheiro
Do nada. Silvio Santos, pessoal. A gente vai falar do Silvio Santos porque é um homem para nós, de um caráter assim, né? Fantástico, que a gente percebe de maneira bem cristalina, bem transparente o jeito dele. Tem seus defeitos, como todas as pessoas têm, mas é um homem que começou como um camelô. Do nada, sabe? E foi buscando e achando, buscar e achareis. Hoje tem uma das maiores emissoras, é um dos homens mais ricos do Brasil, vive de maneira tranquila, mas trabalhou muito, muito, muito. Com seus 90 anos lá, acho que é mais ou menos isso que ele tem hoje, né? Tá lá, sabe? Mérito dele. Ah, mas é errado ser rico? Não, não é errado. Errado é roubar. Errado é você fazer coisa errada. Não é você fazer a coisa certa. Se ele fez a coisa certa e ficou rico, ele fez o certo. Não tem nada de errado nisso. Errado é você invejar o cara, em vez de você ir atrás e tentar o seu. Isso é errado. Isso é errado. Tá lá, inclusive, os 10 mandamentos. Não queira aquilo que é dos outros. Se ele conseguiu, joia. Então, é uma cultura brasileira, digo brasileira porque isso não vemos em outros países, tá? Pelo que a gente conhece de pessoas nascidas em outros países. O brasileiro, para nós, é errado ser rico. É porque, infelizmente, nós temos uma cultura de pessoas que ficam ricas ilicitamente, mas não é todo mundo, é a minoria. A maioria rala, acorda cedinho, vai lá ralar. Uns ganham pouco, outros ganham muito. Aqueles que ganham ilicitamente, deixa eles, porque a cobrança o dia vem. A colheita é livre, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não é verdade? Quem semeia vento, colhe tempestade. A gente tem muito ditado para isso, são ditados verdadeiros, né? Porque aqui na Terra, o que você faz aqui você paga. Paga no mundo astral, paga aqui, de volta, e assim vai, não é verdade? Então a gente tem que bater palmas para aqueles que têm condições, aquele que é abastado. Por que não? A não ser que você tenha provas, e mesmo você não tendo provas, se você não é juiz, você tem que ficar quieto, né? Nem o juiz vai atrás de buscar as provas. Quem leva a prova para o juiz é o promotor, o delegado, né? Ou um advogado. Você não sendo juiz, você não tem que julgar. O julgamento pertence a Deus. Deixe as pessoas viverem da forma que elas bem entendem, né? E se um dia elas te fizerem algum mal, faça o que Jesus aconselha. Esquece isso, né? Esquece isso, siga seu caminho, silencie, trabalhe e ore. É o que o Emmanuel dizia, né? E aqui continua, né? A gente falou aqui, ó, buscai e achareis. O buscai e achareis para de criticar aí aquele que tem dinheiro e vai atrás do seu, larga a mão do seu ocioso, né? Porque o trabalho dignifica o homem, e se você não for atrás do seu, pode ter certeza, não vai cair no seu colo. Não seja assim ocioso, não deseja aquilo que é dos outros. Parabenize a conquista dos outros. É mais bonito do que você ficar invejando. Essa é a questão, ok? Então aqui ele continuou. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde, que quer dizer frequentemente, são simples meios de que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. 534 é a pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhada o que é o 534? Vamos lá. 534. Para você ver o que é o 534, pra gente não esquecer. Opa, cheguei bem pertinho. 534. Mais um pouquinho, a gente chega lá. Opa, passei muito. Ih, agora fica naquele samba lelê de vai passar e chega. Bom, tá perto. Agora vamos na unha. Vamos na unha. 534. Olha só. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos?
Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Então repense os vossos projetos, repense a execução, repense a elaboração, que pode ser que dê certo. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais, lembra que falou lá? Perseverança. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Então persevere naquilo que te importa, naquilo que é bom para você. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então boa parte daquilo que a gente não conquista é em razão dos nossos próprios erros. Então a gente não pode colocar a culpa nos espíritos. Aqui que ele está falando isso, né? Vamos lá para o 716. Será que eu passei muito? Não, não passei. Nem cheguei perto ainda. Opa, tá quase. Então, a gente tem que tentar por nós mesmos continuar batendo nessa tecla. É 707, pessoal. Continuar batendo na tecla do quê? Da perseverança, da insistência em algumas coisas. É claro que a gente tem que repensar o projeto. Não adianta você perseverar no que está errado. Ah, chegou lá, você começou, não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo, é murro em ponta de faca. Olha lá na base, volta lá para o passado. Aonde que eu errei lá? Vamos ver o projeto. Porque, pessoal, quando a gente fala em projeto, o que a gente está falando? A gente está falando em ideal. Idealizar alguma coisa, ok? E o que é idealizar alguma coisa? É criar. E quando você cria? Quando você pensa. E quando você pensa, você tem que tirar do pensamento e passar para um papel. É a primeira coisa. Você pensou alguma coisa que pode dar certo? Nossa, tive um insight. Vamos pegar e colocar no papel. Colocou no papel, aí você trabalha em volta daquilo para tentar ver quais são os caminhos para dar certo. Aí é a tempestade de ideias, mais conhecido como brainstorm. Aí você começa a jogar as ideias ali para tentar construir uma base. Daquilo ali por diante, tudo é processo. Um passo, qual é o segundo passo, o terceiro passo, o quinto passo, até você finalizar esse projeto. Então finalizou o projeto, tentou colocar em prática, não deu certo, você tem que voltar na base dele. E lá de novo, qual é esse? Ah, aqui não encontrei o erro. Então qual foi o passo? O seguinte, aqui não achei também. E tentando ver todos os passos que foram dados até você achar o defeito. Agora, se você fica insistindo nos erros, né? Tá vendo que não tá dando certo e continua insistindo, aí a perseverança passa a ser o famoso murro em ponta de faca. Aí é teimoso. Aí você é uma teimosia, você não vai conseguir conquistar na base da teimosia. Você está dando errado. Né? Você está dando errado. Mas é aquele negócio. Tem gente que até insiste na teimosia e acaba dando certo. De tanto insistir. Né? Mas às vezes não é teimosia insana, sem pensar. É falta às vezes da oportunidade. É aí que Deus está te testando. Você tem uma coisa na mão, você sabe, você sente que vai dar certo, tem tudo para dar certo, mas não está dando. Né? Vamos usar de exemplo aí aquele filme do Fome de Poder, né? Que conta a história do dono, do criador do McDonald's, né? Aquele que criou a franquia e no final das contas, depois, spoiler, aviso de spoiler, no final desse filme aí, o interesse dele não era o lanche. O interesse dele era o nome do McDonald's, era o nome. Mas ele, antes de chegar nessa conclusão, ele passou por maus bocados tentando vender aquelas maquininhas de sorvete dele lá. Até ele encontrar os irmãos McDonald's, né? Que criaram ali aquele sistema de fazer o lanche rápido. Mas até então, perceba, olha só, perceba, os irmãos McDonald's, eles queriam aquele mundinho. Não queriam sair daquele mundinho. Já eu esqueci o nome é Crocs? Eu esqueci o nome dele, o sobrenome dele acho que é Crocs, alguma coisa assim. É que Crocs me lembra aquele calçado, né? Bom, quem lembrar aí, coloca o nome pra nós.
Por favor, participe comigo. Então, ele tinha uma cabeça expansiva, ele já pensou no futuro. Pô, com um nome desse, um símbolo desse, com esse sistema, eu vou ficar milionário. E o cara ficou, meu. E o cara ficou porque ele perseverou. Ele teve a ideia, ele não ficou na caixinha, ele saiu da caixinha. Né? Na hora que ele saiu da caixinha, ele foi insistindo, insistindo, e pega dinheiro emprestado. E ele usou mesmo os dois irmãos, ele usou ali. O erro dele, talvez, ali, eu não sei, foi ter, de alguma forma, prejudicado os irmãos lá, que não queriam aquilo, né? E eu, sinceramente, seria uma judiação não ter expandido aquilo. Mas a forma com que ele fez, talvez, não vou ficar julgando, mas a forma com que ele fez teria sido meio ardilosa, entendeu? Mas tá aí, o resultado, né, de maneira ardilosa ou não, ele conquistou. Agora fica na mão do nosso pai lá, se ele agiu certo ou não, se vai responder por isso ou não. O bonito é você fazer por si. Mas aí nós não estamos falando do ato, né, final dele, do meio ardiloso, mas sim a insistência dele, a insistência, a perseverança. Cara que não tinha nada, era um cara que corria os Estados Unidos inteiro de carro vendendo uma máquina de sorvete que não dava certo, e o cara teve esse insight quando viu esse sistema, né, do McDonald's. A mesma coisa para aquele filme do Will Smith, né, acho que é A Procura da Felicidade, ou coisa assim, né, e que o cara tinha uma maquininha lá que vendia, uma maquininha de franquia, que fazia, acho que era raio-x, não me lembro, e que no final das contas o cara venceu na vida depois de passar por maus bocados junto com o filho dele, chegando a dormir em abrigo de pessoas sem teto, né? Dormir em abrigo porque não tinha onde morar. Então aquela história contada ali, né, protagonizada pelo Will Smith e pelo filho dele, que também é filho na vida real, né? Foi maravilhoso, né? Um baita de uma história de exemplo. Então é isso que o nosso pai quer da gente. E você que está aí no YouTube me vendo agora, vai lá no Instagram, joga lá @espiritualizando1 e siga nosso canal, curta os nossos vídeos, comente bonito lá, fala lá o que você quer ouvir da gente aqui, o que você tem aí de ideia, dessa sugestão, eu quero falar sobre tal assunto, fala aí pra nós sobre tal assunto. Eu vou lá e vou falar pra você, meu, porque eu sou desses. Beleza? Pessoal, eu agradeço de novo a presença de vocês e vamos continuar aqui com essa última nota do Kardec da pergunta 707. Aqui, ó, bonitinho, que vocês viram. Então, o que nós falamos no 707, para não esquecer, sobre, né, a questão da má distribuição, que na verdade não é má distribuição, que a gente entendeu aqui. Por um lado, existe o egoísmo dos homens na renda, distribuição de renda. Então, quer dizer, não é distribuição de renda, né, pessoal? Vamos falar a verdade. É aqueles que correm atrás, conquistam, outros que conquistam de maneira ardilosa, outros que conquistam de maneira honesta. Aquele que não conquista nada é aquele que é o preguiçoso. Aquele que tenta conquistar e não consegue. Tem aquele que é o preguiçoso. Então, são praticamente 4 vertentes. E aí, aqui na resposta, ele dá culpa ao egoísmo, mas fala, ó, depois as mais das vezes, devem-no a si mesmo, ou seja, as pessoas não correm atrás, porque buscar e achareis, vai atrás que você consegue. Aí ele nos manda lá, ó, para 534, para a gente perceber o seguinte, que às vezes a gente erra no nosso projeto. A gente vai atrás e depois ainda coloca a culpa em Deus. Deus, porque eu não consigo? Não consegue porque você não projetou direito, você não pensou nos mínimos detalhes. Tem que voltar lá atrás e tentar consertar o que você errou naquele projeto, para que dê certo no futuro. E se você tem certeza que o seu projeto está certo, parabéns para você, insiste nele, ué. Insiste até dar certo. Só não passe sua vida insistindo numa coisa, porque uma coisa é você ter certeza que vai dar certo. Tá? Aí você trabalha com isso. A outra coisa é você ser teimoso. Tá vendo que tá dando errado, tá todo mundo falando, meu, não vai dar certo, tá errando ali, tá errando aqui. Você ser orgulhoso, não dar o braço a torcer, que aquilo ali não é pra você, e você continua. Então você tem que ter o discernimento, tem que ter o racional. Converse com Deus. Converse com Deus, com Deus que a resposta vem quando você tem a pergunta certa. Ok? Faça a pergunta certa e você terá a resposta. Não insista naquilo que você
tem aí, vamos dizer assim, uma pulguinha atrás da orelha, conserte, vai atrás de consertar essa pulguinha para ver o que tá pegando. Às vezes está insistindo numa coisa que não deveria, né? Tome cuidado com isso. Mas também a gente tem que ter, né, o equilíbrio, né? Tem gente que fala que vai dar errado porque ela quer ver você se lascando, né? Quer ver você caindo. Tem que tomar cuidado com isso também. Então você tem que ter um equilíbrio no seu discernimento, tem que ser racional e também tem que ter um equilíbrio emocional, para você não deixar uma coisa sobrepor a outra e te trazer um desequilíbrio que vai te fazer ter uma perda de tempo tremenda, né? Mas vamos ler aqui a nota antes que acabe o nosso tempo, né? Para que a gente já encerre esse assunto. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. Olha, pessoal, falei agora. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou, ou seja, o murro em ponta de faca. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Olha aqueles que querem, né, derrubar o outro para ter o seu. Tá errado. Tem lugar ao sol para todos, desde que você corra atrás. Buscai e achareis. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Ou seja, não culpe Deus aí pelos seus fracassos, tá? O fracasso é teu. Deus te deu todas as condições e você corre atrás. Todas as ferramentas, faça por merecer. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada pelo menos em grande parte, e aos anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Então aqui, vamos repetir para não ficar estranho, porque eu não tinha visto a interrogação. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopia que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Olha que legal. A gente está falando exatamente isso, pessoal. Para encerrar, a gente tem que dizer para você, tenha discernimento para que você não dê murro em ponta de faca e perca tempo em projetos que são surreais, tá? Mas a gente não pode deixar também de lembrar que muitos acreditavam e muitos conquistaram pela perseverança. A gente pode dar um exemplo aí, por exemplo, no próprio Einstein, com a teoria da relatividade, que muitos caçoavam dele, que já tinham tentado, ele foi lá e conseguiu. Demonstrou a teoria da relatividade. A gente pode dar inúmeros exemplos de pessoas que estavam certas e que pessoas outras duvidavam da capacidade, né? Duvidavam da capacidade, a pessoa foi lá e mostrou para todo mundo que ela era, né, estava certa.
muitas mulheres, a gente lembra de muitas mulheres que tentaram e caçoavam delas por conta de serem mulheres. E no final das contas eram muito mais inteligentes que muitos homens e conquistaram muitas coisas sem precisar ficar elevando, né, essas questões feministas. Elas simplesmente foram lá e, ó, sou humana, sou igual você, tá aqui, ó. E aí acabaram com um monte de narrativa, né? Então, assim, persevere, tem que perseverar. O perseverar é insistência, mas a insistência tem que ser racional, ela não pode ser emocional, a ponto de você levar para frente um projeto ridículo que não vai dar nada. Mas como que você faz para que não seja um projeto ridículo e não dê nada? Estude, vá atrás, busque bases, assim como Kardec fez. Kardec, todo mundo tirou sarro dele, principalmente nas academias de ciências na época. Por quê? Porque como pode o cara estar falando de fenômenos espirituais e estar querendo colocar isso na ciência, sendo que não existe base científica? Mas o Kardec, ele buscou dentro da ciência demonstrar que a ciência esgotada não conseguia explicar a vida após a morte. E é por meio do exaurimento da ciência na época que ele demonstrou que não existe, que existe vida após a morte. Então ele buscou por meios científicos demonstrar a existência de alguma coisa, exaurindo a ciência, sem que a ciência buscasse mais explicações, não tivesse mais saída pela ciência. Então Kardec foi genial, mas por quê? Porque ele tinha conhecimento científico. Tiraram sarro dele, vamos dizer assim, esculacharam mesmo, né, na época, né? Mas tá aí, a obra dele tá aí até hoje. A codificação, a compilação dele tá aí até hoje. E vai continuar eternamente. Não derruba, ninguém vai tirar o espiritismo do mundo. Porque aqui tá, vamos dizer assim, tem fagulhas da verdade de Deus. Assim como outras religiões, né? A gente não pode dizer que crava, o espiritismo é toda a verdade, porque a verdade ela é infinita, tem muita verdade para ser revelada ainda. Mas essa aqui é uma partícula da verdade que, sem dúvida nenhuma, tá aí. Então, você que tem um projeto, faça que nem o Kardec. Faça o exaurimento do seu conhecimento. Invista nisso, né? Invista seu tempo, mas desde que haja base. Não vai dar uma desperto e trabalhar na base do achismo, que a tendência é dar errado. Então, a insistência que a gente fala para você não fazer é a insistência sem base. Sem base, a tendência é dar errado mesmo, né? E aí depois não adianta culpar Deus. Aí você está sendo incauto. Beleza, pessoal? Encerramos então aqui os 707. Foram bastantes vídeos aí, né? De 10 minutos. Acho que foram 5 pelo menos, né? Mas a gente conclui essa matéria já na próxima oportunidade para não ficar muito cansativo. Beleza? Então na próxima semana a gente traz o 708 e outros mais que vão falar sobre a lei da conservação. Como vocês viram aqui, eu travei, mas a minha roladinha de tela aqui já me ajudou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, dar o seu like, se inscrever no canal no YouTube, seguir a gente no Instagram e por aí vai. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que a vida de vocês seja toda iluminada. Tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.